E aí pessoal, Diego Bernard, e no vídeo de hoje nós vamos jogar uma partida completa de Galune Crônicas, esse mais novo lançamento da linha Galune. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o jogo, quer saber como é que funciona as regras, quer saber todas as informações sobre ele, eu vou deixar uns vídeos aqui em cima para você acompanhar, para você conhecer sobre ele, porque aqui nós vamos focar na partida completa. O Galune Crônicas ele não precisa de outros jogadores, ele não precisa da figura do narrador, você consegue jogar ele sozinho e consegue se divertir bastante. É claro, dá para você jogar também com outros jogadores, sem o narrador, e até mesmo com o narrador no modo clássico de RPG. Mas eu aqui hoje vou jogar uma partida de Galune solo, para você conhecer não só o Galune Crônicas, como também conhecer um pouco do RPG solo, para você que não conhece, entender como é que funciona. É claro, existem outros canais muito mais especializados do que o nosso a respeito do RPG solo, mas eu espero que você goste da partida que a gente vai jogar aqui hoje, e que você também se inscreva aqui no canal e mostre para outras pessoas esse lançamento que é o Galune Crônicas. Vamos lá então? Nós estamos aqui já com o cenário montado para poder começar a jogar. Ali no canto a gente tem a ficha do Kevin, que é o personagem que eu montei no outro vídeo. Aqui no centro a gente tem o livro, né? E aqui no canto nós temos os dados. O Galune Crônicas ele usa só D10, então é bem tranquilo de jogar. E eu vou usar dados físicos para poder a gente jogar um pouco. Kevin, ele se formou na Academia de Magia recentemente, ele aprendeu a arte de conjurar magia recentemente, e ele ainda não quer se arriscar na profissão como mercenário, não quer realizar missões perigosas como os mercenários. Então, para poder pegar um pouco de experiência, talvez, ou porque ele tem medo, ele decidiu trabalhar um pouco como jornalista, realizar alguns trabalhos mais simples, para poder pegar um pouco dessa confiança e depois ele ingressar como mercenário de verdade. Para a gente começar um pouco já a aventura dele aqui, nós vamos começar no bar mais badalado da cidade, que é o bar Belo Olhar. Um dos pontos mais importantes para os mercenários e pessoas que procuram contratá-los é o bar Belo Olhar. Muitos vêm para cá em busca de relaxar e tomar alguma coisa entre as missões. Desse modo, aqui se torna um ótimo lugar para você conhecer furos, informações, fotos e coisas mais importantes. E Belo Olhar fica por conta da senhora Rivia Martini, uma ex-mercenária lindíssima que hoje é a dona do local. O bar Belo Olhar tem uma porta dupla com suas lâmpadas de neon nas laterais. Elas abrem dando lugar a um ambiente interno dali. Sempre tem alguma coisa tocando na jukebox, e na cozinha parece ter um cheirinho bom de comida caseira. E a recepção sempre recebe seus visitantes com um copo de bebida. E nós já vamos utilizar a semente narrativa para poder ver o que acontece quando o Kevin entra dentro do local. Vamos lá? Tirei 9. Um grande mercenário está no bar e ele gera certo alvoroço. Então, conforme Kevin entra dentro do local, ele começa a escutar um certo burburinho, pessoas falando, pessoas gritando ali dentro. Ele fica até um pouco preocupado a princípio, mas conforme ele entra ali e caminha pela entrada do bar, ele começa a perceber que aquelas pessoas estão amontoando em volta de uma outra pessoa. É um mercenário que está ali, um mercenário muito famoso, ele tem um ranking altíssimo no mundo de Alfel, no ranking de mercenário de Alfel, e isso gera uma certa movimentação ali dentro. Vamos conhecer um pouco sobre esse mercenário, talvez? Vou jogar aqui um D10. 4. Ninguém conhece quem é direito esse mercenário. As pessoas sabem que ele usa uma máscara e usa roupas muito grandes, então não dá pra saber se é homem, se é mulher, não dá pra saber nada daquela pessoa ali. Então talvez isso até deixe ele um pouco mais famoso, talvez faça com que as pessoas admirem mais esse mercenário. A gente poderia jogar aqui também os outros oráculos para saber a idade, a aparência física do personagem, mas como ele está oculto, a gente ainda não tem como saber. Então a gente vai seguir por aqui mesmo. Kevin, ele observa aquela figura ali no meio daquela multidão, as pessoas querendo tirar fotos com ele, outras tentando descobrir um pouco sobre a aparência daquela figura oculta, daquele mercenário famoso, mas ele não parece ser muito sociável, talvez por isso ele oculta a sua aparência. Ele passa pelas pessoas, aquela multidão ali, e senta no balcão. As pessoas que estavam querendo tirar foto com eles ali se afastam um pouco, algumas vão para as suas próprias mesas, vão beber alguma coisa, vão fazer
o que tem que fazer. Outros ficam olhando de longe, alguns tiram foto ali. E Kevin talvez se interessa por isso. Eu acho que ele vai tirar fotos também ali. A gente ainda não jogou a quantidade de recursos que Kevin tem para poder ter os seus próprios itens ali. No início do jogo, quando você cria o personagem, você vai jogar um D10 para saber a quantidade de recursos que ele tem. Então vamos jogar aqui agora. 10, ó. Então Kevin tem 10 recursos. E nós já vamos utilizar ele agora para poder ter uma câmera, para poder tirar foto do próprio mercenário ali, né? Então agora ele tem uma câmera. Kevin puxa a câmera dele, a câmera profissional, que ele usa para fotografia, e começa a fotografar esse mercenário famoso. Depois disso, ele tenta se aproximar, talvez, para poder pegar alguma informação, pegar alguma coisa a mais do que só uma foto e um dizer para poder montar o jornal de amanhã. Ele se aproxima, senta no balcão ali também, ao lado no banquinho, ao lado do mercenário. Ele pede uma bebida para o garçom e, enquanto espera a bebida chegar, ele olha pro mercenário famoso e se apresenta, dizendo que ele é um jornalista, que ele gostaria de fazer uma entrevista. Vamos ver então como que esse mercenário ele reage. Vamos jogar o Oráculo do Destino simplificado. 10. Ele não só é receptivo ao Kevin, como ele se oferece para poder pagar a bebida que o Kevin está bebendo ali. Isso desperta um pouco de desconfiança no próprio Kevin, porque ele é uma figura, aquele mercenário é uma figura muito famosa, e ainda assim ele se veste todo, ele é oculto, ninguém dá para saber quem ele é, não dá para saber nada sobre aquela pessoa. E talvez por que ele estaria sendo tão receptivo e se oferecendo até mesmo para poder pagar a bebida. Mas isso ainda não, o Kevin ainda não reage, ele apenas aceita de bom grado. Ele vai então pegar um gravador que ele tem ali. Nós vamos aqui diminuir o recurso. Ele pega o seu gravador de bolso e coloca em cima da mesa com ele ligado. Talvez o momento da entrevista já começou ali. E a primeira pergunta que o Kevin faz para ele é justamente por que ele oculta a sua aparência, oculta a sua presença. O mercenário famoso, ele diz que faz isso porque ele está preocupado. Ele está preocupado com as pessoas descobrirem quem ele é e perseguirem ele, porque ele, por ser um mercenário muito famoso, ele já prendeu muitos criminosos poderosos, já realizou muitas missões perigosas. Então, ao que parece, ele tem um certo receio de que as pessoas que ele gosta sofram de alguma forma. Isso ainda deixa o Kevin um pouco curioso e um pouco suspeitando de alguma coisa ali, porque se ainda tem isso tudo, por que esse mercenário está se apresentando tão receptivamente? Ele levanta e ele chama o Kevin para uma outra sala, para uma sala mais reservada. O Bar Belo Olhar, ele também tem algumas salas VIPs ali, que alguns mercenários utilizam até mesmo para negociar suas missões. Então o Kevin, ele aceita, é claro, ainda mesmo que desconfiado, ele aceita o pedido do mercenário e vai junto com ele até uma sala reservada. A sala reservada ela não é muito grande, ela deve ter mais ou menos uns 4x4. Ela é bem bonita, ela tem os detalhes em dourado com vermelho, o chão em madeira, e ela é cercada por um sofá bem grande com detalhes também em vermelho. O mercenário, logo assim que chega, que eles dois entram na sala, ele fecha a porta e senta naqueles sofás ali. Ele parece ainda muito preocupado, parece que a movimentação dele está um pouco estranha. O Kevin fica meio receoso do que está acontecendo e ele fica parado na frente da porta, com a porta fechada, né? Mas ele fica parado ali e ele pergunta o que está acontecendo. Vamos jogar aqui um oráculo do inesperado para saber o que aconteceu.
Ele é basicamente um D100, então eu vou escolher o dado roxo como dezena e o preto aqui como unidade. Então deu 72, certo? A cena se resolve de maneira muito negativa para o personagem. Quando eles entram ali naquele local e o mercenário fechou a porta, ele sentou na mesa, sentou no sofá ali e olhou pro Kevin. O Kevin, ele percebeu, através daquela máscara toda branca com um detalhe nos olhos, ele percebeu o olhar do mercenário. Os olhos dele estavam vermelhos, mas vermelhos de choro, como se alguma coisa tivesse acontecido e levado aquele mercenário a fazer aquilo. Ao que parece, o mercenário não queria resolver as coisas daquela maneira. E de fato, ele não queria. A porta então se abre de uma forma mais agressiva, empurrando até mesmo o Kevin, que estava de costas para ela, e duas pessoas entram ali. Pessoas, elas estão de terno, elas estão usando um terno todo preto, todo fechado. Eles são bem grandes, um deles é um elfo e o outro é um orc. E eles olham para o Kevin de uma forma muito fechada, né? Eles querem alguma coisa com o Kevin ali. Eles dizem que o Kevin, ele acabou se metendo em coisas que não devia. E a situação agora para ele vai piorar cada vez mais. O Homem de Terno, o elfo, ele se aproxima lentamente do Kevin e ele põe a mão no ombro do Kevin, segurando firme ali. O Kevin sente um pouco de medo, ele não está entendendo o que está acontecendo ali. O homem se aproxima do rosto dele e fala: "Você filmou o que não devia." E de dentro do terno puxa uma foto do jornal, a capa do jornal da edição da semana passada. Ele mostra que na capa daquela edição o Kevin, ele tinha tirado foto do mercado de hortifruti semanalmente que acontece na cidade, mostrando que verduras novas, que o preço tinham subido para aquelas coisas todas, mas aquilo ali não era o foco do que aqueles homens estavam falando. Quando o Kevin observa aquela foto, ainda sem entender o que está acontecendo, o orc aponta com o dedo no canto da foto e percebe duas figuras, duas pessoas que estavam escondidas atrás da barraca trocando algum item ali. O elfo que está na frente dele e está com a mão no ombro dele aperta um pouco mais e complementa a frase do orc, dizendo que aquele homem que está no canto ali é o chefe deles. E o Kevin acabou tirando foto daquilo ali, sem querer. E por causa dessa foto, a polícia agora está no encalço daquela quadrilha e está prestes a pegar o chefe dele. O Kevin tenta se justificar, dizendo que não sabia o que estava acontecendo, que a foto não tinha esse intuito. Kevin não queria arriscar a sua vida daquela maneira, ele só queria trabalhar como jornalista, ele só queria fazer o serviço dele de tirar fotos das coisas. Ele vira, então, e olha para o mercenário para tentar entender o que estava acontecendo e por que daquilo ali. O mercenário tira a máscara e revela que ele é... Vamos ver aqui. 9. E ele revela que é uma mulher. E ela está com o olhar como se estivesse chorando, ou como se ele já tivesse chorado há algum tempo, como eu tinha dito antes. E ela olha para o Kevin e fala: eles me obrigaram. Eu sempre fui uma figura oculta, justamente para que ninguém me pegasse, ninguém pegasse as pessoas que eu gosto. Como eu tinha dito para você lá fora, tudo aquilo era verdade. Mas por causa disso, por causa dessa foto, eles foram atrás de mim, me descobriram e pegaram uma pessoa importante para mim. E agora eu tinha que entregar a sua cabeça no lugar da cabeça dessa pessoa. O elfo que está ali gira ele estava de costas pro elfo, gira ele com a mão no ombro e puxa um canivete. O canivete fica bem próximo do rosto do Kevin e a situação começa a ficar bem mais tensa. O Kevin começa a suar frio. E o orc pega a câmera da mão de Kevin e quebra aquela câmera. O Kevin não sabe o que fazer. Então eu acho que agora seria uma boa hora para a gente usar os contatos, talvez. Nós vamos gastar aqui um de recurso, 7,
e vamos utilizar os contatos que tem aqui. Nós temos o próprio Maloney, que é um TX. Ele é chefe da polícia do departamento da cidade e ele é um policial honesto. Então nós vamos jogar aqui para ver se ele estava disponível a ajudar. O contato está inacessível, ou seja, de nenhuma forma o Kevin ele não consegue, não tem como contatar ele, ou não tinha nem contatado antes. Ele está no meio daquilo tudo e o elfo e o orc se aproximando cada vez mais dele, mas ao que parece eles não vão atacar o Kevin naquele momento ali. Aliás, vamos jogar aqui, né? Será que eles querem matar o Kevin ali mesmo, dentro do bar, ou se eles vão levar para algum lugar para não levantar suspeita? Vamos jogar aqui. 5. Sim para a segunda opção. Eles vão levar o Kevin para um outro lugar para poder atacar ele ou matar ele sem problema nenhum. Mas algo diminui ou vai contra essa opção. Aqueles 3 homens, aquelas 3 pessoas ali, o mercenário e os 2 homens, levando o Kevin assim, isso pode levantar um pouco de suspeita. Então, o elfo e o orc, eles dizem que vão esperar no beco, atrás do bar, com o carro, e que a mercenária, aquela mercenária de máscara, deve levar o Kevin para lá, para não levantar suspeitas. Os 2 homens então saem. O Kevin ainda está tenso, mas se sente um pouco mais aliviado ali. E ele pergunta para a mercenária se ela vai realmente, de fato, levar ele para lá. Ela enxuga as lágrimas no rosto, põe a máscara e diz que não tem escolha. Ela vai fazer isso. O Kevin não sabe bem o que fazer. Ele olha para a porta pensando em fugir, mas ele sabe que aquela mercenária é uma mercenária muito poderosa. Então ele não teria nenhuma chance de fugir dali. Ele mantém então o gravador ligado e decide sair junto com a mercenária. Eles passam pelo salão principal do bar. O Kevin olha para os garçons, para as pessoas que estão ali, e ele vai tentar deixar cair o gravador. Ele vai tentar deixar cair sem que ninguém perceba. Será que ele consegue fazer isso? 2. Ele não consegue deixar cair sem que ninguém perceba. E não só as pessoas perceberam que ele deixou cair, como a própria mercenária percebeu isso. Quando a mercenária vê que o gravador caiu no chão e ela percebeu que toda a conversa que eles tiveram foi gravada, ela, surpreendentemente, permite que ele deixe cair. Afinal de contas, ela também não está junto naquela situação. E talvez aquele gravador ajude. Eles 2 vão saindo juntos ali e o garçom pega aquele gravador. Saindo do bar, eles dão a volta na rua, na esquina, e chegam no beco, onde o carro espera eles. Aquele carro é um carro grande, preto, uma SUV, e dentro dele existem 4 pessoas, 4 capangas daquela máfia. A mercenária leva eles até ali e diz: aqui está, agora libertem ela. E é possível perceber que entre aqueles 4 homens existe uma criança, uma menininha, talvez a filha da mercenária que está ali. Ela pega a filha dela, a menininha está chorando ali, e o Kevin é arrastado para dentro do carro. O Kevin ele tenta resistir, inclusive vamos ver aqui agora se ele consegue. Seria um teste de forçar. Então, como eu tenho forçar 1, caso eu não goste do resultado, eu posso jogar de novo. Será que ele vai escapar dali? 3. Não. Kevin está em situação cada vez em mais maus lençóis. O Kevin não consegue escapar dali, ele força ali, mas como eu tenho de forçar, eu vou jogar de novo então. Eu posso utilizar esse meu teste. Agora que eu já utilizei a minha jogada de forçar,
Eu só posso utilizar essa jogada de novo caso o personagem descanse por pelo menos 8 horas. E isso é para cada aspecto do personagem. 2. Ele piorou cada vez mais a situação. O Kevin tentou sair dali, não conseguiu, ele forçou um pouco mais, tentou de novo, cada vez menos ele conseguia, e o orc que estava segurando ele, impedindo ele de fugir, ficou com raiva e deu um golpe nele. O Kevin se machucou, recebeu um de dano aqui, e acabou desacordando. O Kevin abre os olhos. Ele está num lugar fechado, um lugar grande, ao que parece é um galpão. Não dá para ver muito bem porque tem uma luz muito forte em cima dele. Ele tenta se mover, tenta levantar e percebe que ele está amarrado. No meio daquela escuridão completa, 2 figuras aparecem. A figura do elfo, que estava de terno, e um outro homem. Um homem bem gordo, grande, um humano. Atrás deles dois, aqueles outros homens que estavam dentro do carro também. E esse homem, o humano, que parece ser o chefe daquela quadrilha, é o mesmo homem que estava na foto que o Kevin tirou no Hortifruti. Ele é um homem grande, careca, e está usando um terno também, um terno preto. Ele se aproxima do Kevin e, com um sorriso maligno no rosto, ele diz: "Você acabou com os meus planos. Graças àquela sua foto idiota, a polícia está no meu encalço. E acabou com muitas das minhas transações, muitos dos meus clientes. Isso tudo foi sua culpa." O Kevin tenta argumentar, dizendo que não era o serviço dele, ele não queria fazer aquilo. Ele simplesmente teve um azar de tirar uma foto e fotografar o que não queria. Ele puxa uma faca, uma espada curta, na verdade, e aproxima do peito do Kevin. O Kevin não sabe mais o que fazer, ele não tem mais nenhuma coisa que possa ajudá-lo. Mas vamos usar aqui os recursos e ver se alguma coisa pode servir para ele. Nós vamos tentar nos contactar com Vanessa, uma informante que trabalha como garçonete em diversos lugares ali. Vamos então jogar aqui o D10. 8. Ele te ajuda, mas vai cobrar um favor que poderia ser realizado futuramente. Lembre-se disso. Então, a gente corta, digamos, a cena para lá para dentro do bar, naquele momento em que ele deixou cair aquele gravador. E quem pegou aquele gravador foi justamente Vanessa, uma informante do próprio Kevin, que trabalha como garçonetes ali em diversos lugares, e nessa noite ela estava trabalhando ali. Ela pega aquele gravador, ouve toda a gravação e ela acabou seguindo o carro que levou o Kevin como refém para aquele galpão. Então, no momento em que aquele homem grande, o líder da máfia, aponta a espada no peito do Kevin, é possível escutar sirenes da polícia. Aquela luz vermelha e azul cintilante começa a entrar pela janela do local. Aqueles homens começam a se assustar, eles não sabem o que fazer. Um deles olha pela janela e percebe que o local está todo cercado. O homem, o grande ali, ele olha para o Kevin e ele não sabe bem o que fazer. Ele poderia usar o Kevin como refém para poder fugir dali, ou eles poderiam fugir dali mais rapidamente sem precisar levar um refém com eles. Vamos usar então um oráculo aqui para poder dizer o que pode acontecer. 7. Sim para a primeira opção. Ele vai levar então o Kevin como refém. Ele manda que os capangas dele segurem o Kevin e que levantem ele ali. E quando eles se aproximam do Kevin e levantam ele, eles são surpreendidos. Das sombras sai uma figura oculta com uma máscara grande no seu rosto. Ela ataca aqueles 2 homens e começa a lutar com eles. Ela vai tentar também, conforme está lutando com aqueles homens ali, soltar o Kevin usando uma faca de arremesso. Vamos ver se ela consegue. 7. Sucesso parcial. O personagem, o coadjuvante, consegue fazer o que queria, porém com um custo.
enquanto está lutando contra aqueles dois guardas, ela puxa uma faca pequena e joga entre as mãos do Kevin, cortando a fita, a silver tape que está segurando ele ali, libertando o Kevin. Mas isso acabou custando para ela alguns golpes. Ela apanha nesse meio termo, porque ela estava preocupada com o Kevin ali. O Kevin então se solta ali e ele vê que o chefe da máfia já estava fugindo dali, já estava saindo correndo dali. E ele decide então correr atrás daquele homem. Vamos ver então se ele consegue alcançar o líder da máfia ali e impedir ele de fugir, né? 5. Não, mas algo diminui ou vai oposto à resposta. Ele não consegue alcançar o líder da máfia ali para tentar impedir ele de fugir, mas o ato dele correr atrás do líder da máfia meio que direcionou ele para certos caminhos, direcionou o líder da máfia para seguir certos caminhos. E quando ele sai pela porta dos fundos daquele galpão, ele dá de cara com duas viaturas da polícia e a Vanessa, que tinha contactado todos aqueles policiais ali. Aqueles policiais ali estendem lanças, espadas, arcos, e aquele mafioso que estava fugindo ali daquele local se sente acuado e levanta os braços para se render. Ele se ajoelha enquanto os policiais vão se aproximando ali e passam a algema nele. Lá dentro, o combate termina. A mercenária muito poderosa derrota todos aqueles capangas ali e acaba prendendo eles também. Então toda a situação ficou controlada. Uma hora depois, de volta ao bar Belo Olhar, nós temos os três ali, a Vanessa, a mercenária e o Kevin. Eles estão sentados tomando um drink ali. A mercenária não está bebendo nada, ela está com a máscara. E o Kevin, ele tá rindo talvez daquela situação, porque ironicamente ele decidiu ser um jornalista simplesmente para fugir dessas missões mercenárias, dessas missões perigosas, e acabou que ele foi arrastado de novo para isso daí. A Vanessa comenta que a vida de mercenário é isso, e uma vez que você se torna mercenário, a vida de mercenário corre atrás de você. O Kevin levanta, decide descansar um pouco, porque ele sabe que amanhã ele vai ter que voltar a isso tudo de novo e torcer para não ser arrastado para a vida de mercenário perigosa, porque ele simplesmente quer tirar fotos, fazer entrevistas e montar a edição do jornal de amanhã. E essa foi a nossa aventura, uma partida completa de Galune Crônicas. A gente jogou aqui de uma forma totalmente improvisada, a gente não preparou nada. O objetivo aqui era fazer uma coisa bem curta, bem simples, só para você conhecer como é que funciona isso, como é que é jogar um RPG solo, como é jogar um RPG sozinho. E vocês gostariam que eu fizesse outras aventuras também, talvez com outros personagens? O que vocês acham? Comentem aqui se vocês querem ver mais aventuras como essa, talvez uma aventura mais longa, com vários episódios. O que vocês acham? Comenta aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, comenta o que você achou dessa aventura rapidinho que a gente jogou aqui, totalmente improvisada e usando os próprios oráculos do jogo. Comenta aqui se você já conhecia o RPG solo ou se você não conhecia, se isso despertou a sua curiosidade em conhecer mais. E vamos divulgar o Galune Crônicas. O link para poder adquirir ele eu vou deixar aqui na descrição também, você pode comprar ele. E é isso aí. Valeu, galera!